Continuando com as nossas aulas, hoje a gente tem aula de História e hoje nós vamos falar da civilização Azteca, que é mais uma das civilizações pré-colombianas, né, que habitaram a América, mais precisamente habitou a América do Norte, onde fica o atual México, né? Ali foi onde os aztecas criaram, né, a sua civilização e expandiram, né, a sua civilização. Ok? Então, a civilização asteca desenvolveu-se em uma região chamada de Mesoamérica. Portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos. Os astecas instalaram-se precisamente na região do México, conhecida como Vale do México. Então, é uma região, como posso dizer assim, é um vale bem grande, que fica no centro do país, que na época que os astecas se instalaram ali, era um vale, existia ali um lago enorme chamado Texcoco, né? Que a gente vai mais adiante descobrir o que aconteceu com esse vale. Então, aqui a gente tem um mapa, né, do México, do território mexicano, para mostrar que na época, né, não tinha só a civilização asteca naquele vale, naquele local. Tinham outras civilizações que também habitavam aquela área. Mas que a civilização asteca foi a civilização que mais se desenvolveu. E, além disso, eles conquistaram, né, os territórios dos outros povos que habitavam aquela parte da América. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. Então, existia o lago Texcoco, eles fundaram a capital deles ali, a Tenochtitlan, numa ilha no meio do lago, e depois da colonização espanhola, o lago deixou de existir, porque eles foram aterrando esse lago, destruíram o lago e aumentou o território. Hoje a gente tem só a cidade do México ali e as cidades em torno da capital. Era exatamente assim, ó. Você vê que tem a cidade de Tenochtitlan na ilha, no meio do lago, né, o lago de Texcoco, um vale imenso, né, praticamente todo coberto pelas águas do lago. E aqui a gente tem uma imagem de como provavelmente era a cidade, né, de Tenochtitlan, com as pirâmides astecas. Os astecas também tinham pirâmides, né? Como grande parte como algumas outras, né, civilizações da antiguidade, eles também construíram pirâmides. Só que diferente das pirâmides egípcias, por exemplo, que eram pirâmides retas, né? As pirâmides dos astecas eram escadas, né? Que dava para subir e ir até o topo. E eram utilizados, né? Essas pirâmides eram utilizadas para cerimônias, né? Aos deuses e principalmente para os sacrifícios que eles faziam para honrar os deuses deles. Que mais adiante a gente vai falar sobre essa questão do sacrifício, ok? As lendas. As lendas afirmam que os astecas, ou mexicas, que também assim eles eram chamados, migraram de uma região lendária chamada de Aztlán, supostamente no norte e noroeste do México, até a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, né, que era um deus deles, né? Os deuses astecas, eles têm nomes muito peculiares e muito difíceis de serem pronunciados, né? Uma mistura de várias consoantes que não combina muito com a nossa pronúncia, com o nosso português. Mas era esse Deus, né, que os guiou até o Vale do México, né, que é um Deus em forma de uma serpente de fogo. Eles eram politeístas, né, os astecas, como quase toda a civilização da antiguidade era politeísta, né? Acreditavam em vários deuses, denominavam um deus para cada coisa, um deus para o vento, um deus para a chuva, um deus para a terra, vários deuses. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas
ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes que avistaram um presságio. E esse presságio era um sinal enviado pelos deuses. Era uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Né? A gente pode até pensar que isso tem a ver com e construir uma cidade, uma águia devorando, né, uma serpente com um cacto. Mas esse presságio dos sacerdotes astecas foi com que fizeram que eles escolhessem o Vale do México para ali construir a capital de Tenochtitlan. Okay? Por essa razão, o brasão mexicano é exatamente uma águia devorando uma serpente, em homenagem aos astecas, né, os povos primitivos que habitavam o país. Inicialmente, os astecas estavam submetidos à influência dos Azcapotzalco, que era a cidade dos Tapanecas, outro povo mesoamericano pagando-lhe impostos. Por volta de 1428, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os Tapanecas, o que resultou na derrota do Azcapotzalco. O líder, né, da cidade tapaneca, o Mastla, foi sacrificado. Então, esses povos tapanecas eram outros povos que viviam naquela região do México e que disputavam o poder com os astecas. Porém, eles tinham mais poder do que os astecas, tanto que os astecas tinham que pagar tributo, né, e para esse povo. Porém, os astecas se juntaram com mais dois outros povos e formaram uma tríplice aliança, derrotando os tapanecas e a partir daí assumindo, né, o poder do local onde eles ali fixaram moradia. Depois da conquista, né, de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram-se consideravelmente por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, Tenochtitlan. Eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Então, eles derrotaram os tapanecas e se tornaram os donos do local, né? E aí eles foram crescendo como um império mesmo e foram construindo um império, né? E conseguindo mais território para a sua civilização. Aqui a gente tem uma sociedade asteca como ela estava dividida. A sociedade asteca era diferente da sociedade maia, porque os maias eles eram cidades-estados. Cada cidade tinha um seu governo local e cada cidade era independente. Não era um império. Os astecas eram um império, né? Eles tinham um imperador que mandava em tudo e em todos. E, mais do que isso, eles conquistavam territórios que eram de outros povos. A sociedade asteca, que a gente está vendo aí na pirâmide, com esses nomes todos bem peculiares, era formada dessa forma. O Howey, que era o imperador, né? Abaixo do imperador vinham os sacerdotes e a nobreza. Abaixo do sacerdote e da nobreza tinha os camponeses e os agricultores, todos eles livres. E embaixo, na base da pirâmide, como a maioria das sociedades da antiguidade, existiam quem? Os escravos, que era a base de quase toda a sociedade da antiguidade, né? Quem sustentava praticamente toda a pirâmide social. E esses escravos, eles eram ou escravos de guerra, porque eram capturados, ou escravos por dívida, né? Devia alguma coisa para alguém e se tornava escravo. Isso era muito comum nas sociedades antigas. Aí a gente tem uma imagem do Tezcatlipoca, né, que era o deus mais poderoso dos astecas, que é essa figura lendária aí, cheia de adereços coloridos, que a gente mal consegue enxergar o que é, mas que era extremamente importante na mitologia asteca, era o deus que eles mais cultuavam. Além desse deus, tinha um outro deus que era o Quetzalcoatl, que na mitologia maia ele chamava de Kukulkan, né? É o mesmo deus nas duas civilizações, porém que eles têm nomes diferentes. Esse deus aí é responsável pela construção de Tenochtitlan e pelos sacrifícios que eles faziam. Bem? Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Ou seja, eles eram uma sociedade que fazia muito sacrifício humano.
em honra aos deuses, ou seja, por causa da religião. Eles arrancavam o coração da pessoa viva e ofertavam ao deus, né, o Kukulkan, porque assim eles teriam prosperidade, eles acreditavam que a colheita seria boa, o ano seria bom se eles fizessem esse sacrifício em honra a esse deus, ok? Então aí a gente tem a imagem, né, dos sacerdotes astecas arrancando o coração de uma pessoa, junto com o imperador e os nobres, e isso era feito em praça pública, geralmente em cima da pirâmide, ou na praça mesmo, para todos verem que o sacrifício estava sendo realizado e que os deuses ficariam satisfeitos com esse feito. Tudo bem? Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada de um coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toltecas, uma vez que existiam evidências desse povo, que retratavam essa prática. Os toltecas era aquele povo que eu falei no início do vídeo, que eles foram dominados pelos astecas. Então, esses toltecas, eles tinham esse costume de sacrificar uma pessoa em homenagem aos deuses. E passaram esse costume para os astecas, que deram continuidade com essa prática. Segundo os mitos, né, esses mitos, o deus Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de autossacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol em funcionamento. Então eles faziam um sacrifício humano para quê? Para agradecer ao Deus e para pedir que ele fosse generoso em mais um ano de colheita, enfim. E eles acreditavam que esse Deus aí, né, ele tinha realizado o mesmo sacrifício, tinha arrancado o próprio coração para que os astecas prosperassem. O primeiro calendário dos astecas apresentava 18 meses de 20 dias mais 5 dias adicionais considerados dias algorentos, o que totalizava 365 dias. Então, o calendário solar, né, igual o nosso calendário de hoje, 365 dias, eles já tinham, assim como os maias também já tinham, e isso era muito próximo, né? Tanto os astecas quanto os maias tinham 2 calendários. Um calendário da agricultura, que utilizava para o plantio, outro calendário que era religioso. O segundo calendário possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 265 dias. A combinação desses 2 calendários gerava uma data específica, diferente. Durante um período de 52 dias, o final desse período era considerado um período de azar, e o seu reinício era celebrado. Então, assim, coincidia-se a data nos 2 calendários a cada 52 dias. Quando acabava esses 52 dias, acabava um período de azar, e eles começavam a celebração. Né? Uma celebração quando os 2 calendários se fundiam numa única data. Ok? O cultivo agrícola dos astecas era considerado muito próspero, e os historiadores atribuem isso à técnica de cultivo utilizada, que era as chinampas, né? Nessa técnica, os astecas desenvolviam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco, utilizando o material orgânico do fundo do lago. Ou seja, era uma espécie de balsa que eles construíam sobre as águas do lago Texcoco, e plantavam em cima dessas balsas flutuantes, né? E dava muito certo, porque eles cultivavam bastante coisa, né? Trigo, milho e etc. O ano inteiro eles tinham uma agricultura muito próspera. Funcionava exatamente desse jeito, é igual a imagem que vocês estão vendo, né? Ilhas artificiais em cima das águas do Texcoco e as plantações nessas ilhas, como vocês estão vendo aí, os astecas cultivando nas ilhas artificiais. Bom, os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região. Então, os portugueses em toda a América, quando eles chegaram, foi que começou-se a destruir as civilizações que ainda existiam na América.
Os portugueses chegaram naquela região em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Moctezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Esse Hernán Cortés era o líder dos espanhóis que chegaram ao Vale do México e tiveram contato com os aztecas, né, e conquistaram aquele território. Então, costuma-se dizer que o Hernán Cortés foi o conquistador do México. Mas ele não foi um conquistador do México porque era simpático e conquistou todo mundo. Não, porque ele se apossou das terras mexicanas que pertenciam aos aztecas, né? E passou a explorar as riquezas que eles obtinham. Ok? E muito em função de que ele pegou já o Império Azteca um pouco enfraquecido devido a várias rebeliões que estavam acontecendo durante o Império do Moctezuma II, né? E a população azteca andava meio que descontente com o imperador e tiveram várias rebeliões nessa época. Então, bem quando o Hernán Cortés, junto com os demais espanhóis colonizadores, chegaram, eles encontraram a civilização bem enfraquecida e, por isso, eles tiveram mais facilidade de conquistar aquele território, de destruir a civilização azteca, né, como assim fizeram. Esse daí é o Hernán Cortés, essa figura aí que foi o famoso conquistador do México, né? Esse aqui é o Moctezuma, né, o líder dos aztecas, o imperador que existia na época. E aqui a gente tem uma foto bem peculiar daquela época que aconteceu não só com os aztecas, mas com todas as civilizações que ainda existiam na América. O encontro do Moctezuma com o Hernán Cortés, né, o Hernán Cortés dando de presente para o Moctezuma bugigangas que vinham da Europa, né, que agradavam muito as populações indígenas, né, um bando de porcaria que não servia para nada, de espelhos e colares e etc., que eram produzidos na Europa, que não valiam nada, e que com isso eles iam comprando a confiança dos indígenas, de alguma forma, esses presentinhos, que depois saíram muito caros, esses presentes, porque ao entrar, né, ao invadir o território desses povos, eles foram conquistando, destruindo as aldeias, as civilizações, e tomando conta do território e das riquezas que esses povos tinham, né? Com a conquista dos aztecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando bases de colonização, de sua colonização. Então, os espanhóis, né, assim como os ingleses na América do Norte, os portugueses aqui no Brasil, eles conquistaram muitos territórios, né, dos povos pré-colombianos que habitavam a América. E o México foi colonizado exatamente pela Espanha, né, pelo governo espanhol, e ao colonizar, como toda colonização, os colonizadores impuseram à população mexicana, os aztecas e demais povos que viviam ali, impuseram a sua língua, né, passaram a falar espanhol, não a linguagem que eles falavam, e passaram a ter que seguir a religião cristã, que era a religião dos espanhóis, ter que abrir mão da sua religião politeísta que todos tinham, né? Como toda colonização, o colonizador impunha regras e os colonos, né, a população tinha que seguir. Bom, então é isso sobre o Império Azteca. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês se interessaram pela civilização azteca, pelo Império Azteca, pesquisem, né, vejam mais vídeos, mais filmes, né, leiam mais sobre o assunto e espero que ajude, né, que essa aula tenha ajudado vocês a conseguirem responder às atividades, lendo os textos, né, e podem assistir essa aula quantas vezes quiser. E a gente se encontra na próxima aula, tudo bem? Beijo e até lá!